Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. Hoje nós vamos sair um pouquinho do assunto de Rússia e Ucrânia, apesar que esse assunto que eu vou falar acaba tocando lateralmente no que está acontecendo na Europa. Mas eu quero falar com vocês um pouco sobre as negociações entre o governo americano e a Venezuela em relação à liberação de algumas licenças, que pode ser interpretado como a retirada de algumas sanções para que algum petróleo venezuelano possa ser exportado para os Estados Unidos. O que acontece é que, uma vez que as medidas foram colocadas em cima da Rússia, o mundo ficou com menos petróleo disponível no mercado e, como se trata de um commodity interligado no mundo inteiro, os preços, como você mesmo percebe no Brasil e aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, os preços dispararam. Pensando nisso, o governo americano ele decidiu reavaliar algumas das sanções em relação à Venezuela e, ao mesmo tempo, ele conversa também com a Arábia Saudita, com o Catar, com o Canadá, para que eles aumentem suas produções. Mas a ideia em relação à Venezuela é que a Chevron, uma empresa americana que está baseada na Venezuela, ela possa explorar petróleo e exportar esse petróleo de volta para os Estados Unidos. O grande impasse nessa negociação é a forma como ela aconteceria. Até porque a ideia inicial do governo americano é que o valor dos royalties que seriam repassados ao governo venezuelano sejam utilizados para pagar uma dívida gigantesca que eles têm com a Chevron. O governo venezuelano aparentemente está ok com essa ideia, mas eles não querem usar 100% dos royalties para pagar a dívida. Eles querem ficar com um pouco desses royalties também para fazer caixa. Agora, essa negociação ela é muito complexa por vários aspectos. Primeiro, que nós temos nos Estados Unidos os republicanos, principalmente da Flórida, que estão fazendo uma pressão muito grande na Casa Branca para que esse acordo não saia. Segundo, que a partir do momento que o governo americano ele começa a conversar com o governo de Maduro em relação a esse assunto, ele, de certa forma, ele passa a reconhecer a legitimidade do governo de Maduro. Isso já é visto como um problema tanto por republicanos como também por democratas aqui nos Estados Unidos. Para a Venezuela isso é ótimo, porque isso acaba colocando eles numa mesa de negociação na condição de governantes legítimos do país, colocando a oposição um pouco mais de lado e sendo temporariamente esquecida. Esse acordo ele ainda não foi firmado. Por um lado, a Venezuela ela crava de que o acordo vai acontecer, ela inclusive já saiu em alguns meios na própria Venezuela, na Colômbia e outros países de que esse acordo vai acontecer a qualquer momento, vai ser anunciado a qualquer momento, mas nos Estados Unidos a percepção não é exatamente essa. A percepção é que ainda precisa de mais um tempo de negociação e de forma alguma bateram um martelo. Esse equívoco na interpretação dos dois lados acaba sendo algo muito importante, porque isso demonstra que, por mais que uma comunicação foi restabelecida, ela não está funcionando de uma forma ideal. A ideia é que, na rodada de conversas que acontece no México envolvendo o governo americano, o governo venezuelano do Maduro e a oposição, eles consigam chegar num acordo um pouco mais abrangente que acaba não envolvendo apenas a questão do petróleo, mas também a participação de membros da oposição na Assembleia Nacional e garantias que o Maduro poderia colocar na mesa de eleições mais limpas dentro da ótica americana, nas próximas eleições no país. Então, tudo isso ainda está sendo negociado. Agora, um ponto interessante é que, no começo dessas negociações, a Venezuela estava irredutível. Ela queria o levantamento do máximo de sanções possíveis, além de que os Estados Unidos tinham que libertar vários presos venezuelanos que foram presos por lavagem de dinheiro, ou por tráfico de drogas, ou sempre a Venezuela negando que isso seja real, do ponto de vista americano, mas também por espionagem. Isso, de certa forma, saiu do papel. Numa viagem que aconteceu há mais ou menos 3-4 semanas, a Delcy Rodrigues, que é importante interlocutora da política externa venezuelana, ela foi até a Turquia para conversar com Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores russo. Antes da ida,
a Venezuela estava muito firme em não aceitar as condições de conversas que os Estados Unidos estavam colocando para que apenas a licença em relação a Chevron fosse liberada e que esse petróleo fosse exportado para os Estados Unidos e possivelmente para outras partes do mundo, como na Europa. Quando ela retornou da viagem, a visão tinha mudado 180 graus e estavam de acordo com o que a Venezuela com o que os Estados Unidos estava colocando na mesa. Então não se sabe até que ponto a Rússia estimulou a Venezuela a fechar esse acordo, ou pelo menos perseguir um acordo que seja dentro da ótica de demandas dos Estados Unidos, ou se isso não tem nada a ver com a história. Mas no fato é que aqui em Washington, também na Europa, e em Bogotá, com vários especialistas que eu conversei, existe sempre a percepção de que a relação entre Venezuela e Rússia, ela alterna entre coisas que nós podemos ver, coisas mais visíveis, como relações comerciais, investimentos russos no país, parcerias militares, mas também coisas mais submersas que, segundo os Estados Unidos, envolvem lavagem de dinheiro, mineração ilegal, etc, etc. Então, o fato da Venezuela ter mudado de ideia de uma forma tão profunda após essa visita também levantou algumas suspeitas aqui nos Estados Unidos, apesar deles não conseguem cravar exatamente o que pode ter acontecido. O fato é, a Venezuela acredita que a qualquer momento esse acordo vai ser fechado, enquanto os Estados Unidos ainda estudam, e a Casa Branca ela teme o rebote que isso pode causar na relação com os republicanos, que ela funciona moderadamente bem e que essa retaliação pode vir a ser muito forte. Agora, uma leitura que é feita é o impacto na bomba da gasolina acaba sendo mais amplo contra o governo americano, na visão deles, do que o impacto de um acordo com a Venezuela que liberasse essas exportações de petróleo para os Estados Unidos. Então tudo isso está em aberto e se trata mais do que qualquer outra coisa num cálculo de risco, e qual risco acaba sendo maior, o risco de manter o preço da gasolina bem alto nos Estados Unidos, afetando até as eleições que vão acontecer esse ano, as eleições parlamentares, e assim como o risco que traz de dar essa abertura a um regime como o do Maduro e como que isso pode impactar daqui por diante a relação com os republicanos. Bom, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima semana.